Você teria ousadia para visitar uma igreja habitada por fantasmas? Hoje exploraremos um dos locais mais aterrorizantes do mundo, sendo um deles situado no Brasil. Há diversas razões que podem despertar medo em alguém, como histórias de terror, eventos inexplicáveis, avistamentos estranhos, esculturas bizarras e muito mais. O primeiro local assustador que vamos explorar no vídeo de hoje é um parque temático. Isso mesmo, um parque. O Parque Alparvila, localizado em Singapura, é conhecido por suas estátuas e representações que contam histórias mitológicas e morais da cultura chinesa. No entanto, algumas pessoas consideram o parque assustador devido à sua representação gráfica do inferno chinês, conhecido como Diyu. Este é um lugar onde as almas são julgadas e punidas de acordo com seus pecados. Os visitantes podem ver estátuas de demônios e almas em tormento, retratando cenas grotescas de punição. Essas representações são acompanhadas por inscrições detalhadas que descrevem os crimes e as punições correspondentes. Para muitos, a combinação de figuras vívidas e o tema sombrio do inferno chinês criam uma atmosfera profundamente perturbadora e surreal no Parque Alparvila. Alparvila, originalmente chamado de Tiger Ball Gardens, foi construído nos anos 1930 pelos irmãos Albon Au e Albon Par, famosos por terem criado o Tiger Ball, um bálsamo medicinal popular na Ásia. O parque foi concebido como um local educativo e cultural, destinado a ensinar aos visitantes sobre a ética chinesa, através de estátuas e dioramas que retratam histórias mitológicas, folclóricas e morais. No entanto, o aspecto mais notório do Alparvila é a representação gráfica do inferno chinês, conhecido como Diyu. Este é um ponto focal do parque, onde os visitantes podem ver figuras extremamente detalhadas de demônios e almas sendo punidas por seus pecados. As estátuas são elaboradamente pintadas e esculpidas, com muitas representações visuais das diferentes formas de punição, que incluem torturas, mutilações e outros castigos horripilantes. O inferno chinês em Alparvila é dividido em várias seções, cada uma destinada a punir diferentes tipos de crimes, desde traição e assassinato até mentira e desonestidade. Cada cena é acompanhada por inscrições explicativas em chinês e inglês, detalhando os crimes específicos cometidos e as punições correspondentes de acordo com a crença tradicional chinesa. A Transilvânia, uma região historicamente associada a histórias de vampiros e lendas sombrias, atraiu muita atenção devido à sua atmosfera misteriosa e rica cultura folclórica. No entanto, é importante notar que a história de terror da Transilvânia frequentemente se mistura com mitos e ficção literária, especialmente por causa da popularidade do personagem fictício Drácula, criado por Bram Stoker em seu romance de 1897. A região da Transilvânia, situada na Romênia, é conhecida por sua paisagem montanhosa e castelos históricos, sendo o mais famoso deles o Castelo de Bran. Este castelo, muitas vezes erroneamente associado a Vlad III, o Empalador, inspirou Stoker na criação de Drácula, mas na realidade, Vlad III foi um líder militar do século XV, conhecido por suas táticas severas e pela punição de seus inimigos. As histórias de vampiros na Transilvânia remontam a séculos de folclore europeu, onde se acreditava que pessoas poderiam retornar dos mortos para se alimentar do sangue dos vivos. Essas crenças eram muitas vezes ligadas a condições médicas mal compreendidas, como decomposição cadavérica e anemia, que poderiam ser interpretadas como sinais de vampirismo na época. O Hotel Quitandinha, localizado em Petrópolis, Rio de Janeiro, é não apenas um marco arquitetônico impressionante, mas também um lugar que atrai histórias e lendas de atividades paranormais. Construído na década de 1940 como o maior cassino-hotel da América do Sul, o Quitandinha tem uma história rica e complexa que continua a intrigar visitantes e residentes até os dias de hoje. O Hotel Quitandinha foi concebido pelo empresário Joaquim Rola na década de 1940, em um momento em que o jogo era legalizado no Brasil. Com um projeto grandioso e inspirado no estilo neoclássico, o hotel foi planejado para ser não apenas uma opulenta residência de verão, mas também um destino de entretenimento de classe mundial. Suas instalações incluíam um enorme salão de festas, um teatro com capacidade para mais de 1.000 pessoas, um cassino luxuoso e até mesmo um lago artificial em seus jardins. Durante seus primeiros anos,
o Quitandinha atraiu uma clientela diversificada, incluindo celebridades nacionais e internacionais, políticos e socialites. No entanto, a era de ouro do hotel foi interrompida abruptamente com a proibição do jogo no Brasil, em 1946. O cassino foi fechado e o Quitandinha, que já havia se tornado um ícone de opulência e entretenimento, teve que se reinventar como um hotel convencional. Desde então, o Hotel Quitandinha tem sido palco de muitas histórias de atividades paranormais. Relatos de funcionários, visitantes e residentes de Petrópolis descrevem experiências que vão desde avistamentos de figuras fantasmagóricas vagando pelos corredores vazios até portas que se abrem e fecham misteriosamente, mesmo em áreas sem ventilação aparente. Sons inexplicáveis, como passos e risadas distantes, também são comuns, evocando uma atmosfera de mistério e suspense. Além das experiências contemporâneas de assombração, o Quitandinha é enriquecido por sua própria história e pelas personalidades notáveis que ali se hospedaram. Durante seus anos de glória como um dos principais destinos de entretenimento da América do Sul, o hotel recebeu visitantes ilustres, o que alimenta ainda mais as histórias de encontros sobrenaturais com figuras históricas. Hoje, o Hotel Quitandinha continua a ser um ponto de interesse não apenas por sua arquitetura imponente e história fascinante, mas também por seu apelo ao sobrenatural. Para quem visita Petrópolis em busca de uma experiência única e talvez um encontro com o desconhecido, o Quitandinha oferece uma oportunidade de mergulhar em uma história que transcende o tempo e desafia as fronteiras entre o passado e o presente. O Belitzeilstatten é conhecido por suas histórias intrigantes e assombrosas, especialmente em relação às atividades paranormais que são frequentemente relatadas por visitantes e exploradores urbanos. Aqui estão mais detalhes sobre as lendas e eventos que cercam este complexo hospitalar abandonado. Avistamentos de figuras sombrias. Muitos visitantes afirmam ter visto figuras misteriosas e sombras movendo-se pelos corredores vazios e salas abandonadas do Belitzeilstatten. Essas figuras são frequentemente descritas como sombrias, sem características distintas ou translúcidas, o que alimenta o mistério e o temor associados ao local. Risadas e vozes sussurrantes. Relatos de sons inexplicáveis também são comuns entre os visitantes. Algumas pessoas afirmam ter ouvido risadas distantes, vozes sussurrantes ou conversas em salas vazias, apesar de não haver ninguém visível por perto. Esses sons contribuem para a atmosfera de inquietação e mistério que permeia o Belitzeilstatten. Presenças e sensações de observação. Muitos que visitam o complexo relatam uma sensação intensa de serem observados ou de não estarem sozinhos, mesmo quando estão sozinhos no local. Essas sensações podem variar de um leve desconforto a uma presença palpável e perturbadora, que alguns interpretam como sendo de origem paranormal. Além das experiências pessoais dos visitantes, o Belitzeilstatten ganhou fama como cenário para filmes de terror e inspiração para várias lendas urbanas. A atmosfera decadente e as estruturas em ruínas tornam o complexo hospitalar um cenário perfeito para histórias de assombração e eventos sobrenaturais. Durante as guerras mundiais, o Belitzeilstatten foi utilizado para tratar soldados feridos, muitos dos quais morreram devido aos seus ferimentos. Essas tragédias históricas adicionam uma camada adicional de profundidade emocional e potencial energia residual ao ambiente, o que pode intensificar ainda mais as experiências paranormais relatadas pelos visitantes. Se tá gostando do nosso canal, deixa seu like e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Há relatos de que uma mulher jovem, moradora ou visitante do castelo de Lippe, teria caído ou sido empurrada da janela de uma das torres do castelo. A versão mais sombria da história sugere que ela teria sido empurrada por seu próprio pai, que desaprovava seu relacionamento amoroso com alguém que não era de sua classe social ou não tinha sua aprovação. Segundo os relatos, a mulher teria sido encontrada morta ao pé da torre, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias de sua morte. Alguns afirmam que ela foi empurrada, enquanto outros especulam que ela teria se jogado para escapar de uma vida de opressão ou desespero. Desde então, muitos visitantes do castelo de Lippe afirmam ter visto o fantasma da mulher jovem vagando pelos terrenos e corredores do castelo. Ela é descrita como uma figura translúcida, vestida com roupas antigas,
muitas vezes vista olhando melancolicamente para fora das janelas de onde supostamente caiu. Esta história de terror local não apenas perpetua a aura de mistério e tragédia em torno do castelo de Lippe, mas também influencia a percepção e a atmosfera que envolve o local. Muitos moradores locais cresceram ouvindo contos sobre a mulher e seu trágico destino, o que contribui para a rica tapeçaria de lendas e histórias que cercam o castelo. Esta história, como muitas outras associadas ao castelo de Lippe, ressoa não apenas como uma lenda urbana, mas como um testemunho de um passado sombrio e intrigante que continua a fascinar e assombrar aqueles que visitam este icônico castelo irlandês.